Olá, seja bem-vindo ao Lições para a Eternidade, um feliz sábado, uma boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nós decidimos fazer uma live para ter um momento mais de interação com aqueles que estão acompanhando neste momento. E eu peço que você já deixe o seu like, compartilhe também nas suas redes sociais este material. E caso você não seja inscrito neste canal, se inscreve e ative as notificações também. É uma alegria estarmos juntos aqui, estou aqui com o Mozo Coutinho, seja bem-vindo novamente, é uma alegria estarmos juntos. Com certeza é uma alegria, ainda mais depois de todo esse tempo que nós passamos, né? Apesar de que é só uma semana, hoje nós estamos ao vivo aqui com eles, né? Com vocês no caso. Vai ser uma grande bênção, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Muito bom, graças a Deus. E durante a recapitulação, eu sei que ela ficará aqui no canal, mas vocês que estão nos acompanhando ao vivo, deixe os seus comentários, as suas perguntas. A ideia é termos de fato, de vez em quando aqui no Lições para a Eternidade, esta live para de fato termos essa interação. E eu já quero agradecer aqui a presença da Luciana Cardoso, da Selma Moraes, do Djair também, da Rosi Rodrigues. Feliz sábado a vocês, que Deus abençoe a cada um. E temos aqui já 19 pessoas conosco. Vai compartilhando aí, vai deixando seus comentários. E tenho certeza que essa recapitulação será uma grande bênção, como as demais foram também. Eu quero apenas reiterar algo que nós temos já divulgado nas nossas redes sociais a respeito do congresso que teremos agora no mês de outubro, do dia 8 ao dia 13, com a temática Enganos dos Últimos Dias. Nós teremos um pastor que vem lá dos Estados Unidos, o Daniel Miranda, já esteve conosco numa ocasião, num dos congressos, e foi uma grande bênção, e mais 2 palestrantes, que no caso serei eu e o Silverino Kiel, que é o diretor aqui do IAG. Então, faça sua inscrição, entre em contato conosco, reserve a sua vaga, porque são limitadas em relação à capacidade que podemos receber de pessoas, e venha participar conosco em mais um congresso que eu tenho certeza que será espiritual, um momento de estarmos adorando ao nosso Senhor em conjunto. Moços, vamos iniciar com uma oração, falar novamente com Deus? Pode nos dirigir em oração, vamos falar com o Senhor. Oremos. Grande e maravilhoso Senhor que está nos céus, que é santo, que é poderoso, mas também é misericordioso com cada um de nós. Amém. Nós agradecemos a oportunidade que dás a mim e ao pastor de estarmos aqui para compartilhar sua palavra com os irmãos e rogamos que o Espírito não esteja somente em nós, mas especialmente naqueles que ouvem, que a sua palavra seja neles recebida, que o Senhor possa operar através dela mudanças na vida de cada um. Amém. Inclusive na nossa. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu peço perdão a todos aqueles que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, que no estudo passado eu até esqueci de comentar a imagem, e neste estudo nós não esqueceremos, mas é uma imagem um tanto quanto enigmática. Eu e o Moço ficamos aqui tentando decifrar. Eu cheguei a um entendimento depois de pensar a respeito dentro do contexto da lição aqui, que é Arão fazendo aquele bezerro de ouro, cedendo aquele apelo do povo, e caíram em idolatria. Daí temos o aspecto da intercessão de Moisés. Vamos trabalhar esses diversos pontos, mas eu quero mostrar aqui a imagem da lição para aqueles que estão nos acompanhando. Eu acho que vai ficar claro aí. Nós temos um ponto de interrogação e nós temos... Eu entendi como sendo moedas, objetos, pedras preciosas, que foram as coisas que Arão solicitou que eles tirassem, os brincos, as joias, para que ele pudesse fazer o bezerro de ouro. Essa interrogação é em relação à decisão de Arão, que deveria ter, obviamente, inibido tudo aquilo, sufocado todo aquele apelo popular, e ele acabou cedendo. E nós temos, então, uma ligação frágil, né? Sim. E nós temos aquilo que ele fala que ele jogou no fogo todas aquelas pedras preciosas, aquele ouro, e se transformou num bezerro. Nós temos essa luz, essa, entre aspas aqui, essa glória aqui, né? Então, eu entendi dessa forma, ou seja, Arão ter cedido mostrou a sua fragilidade. Mostrou, de certa forma, aí uma fraqueza da sua parte. Sim, eu também entendi. Pensei agora, enquanto o senhor estava falando, que há uma outra possibilidade. Que quando a Bíblia às vezes menciona, né, tem um verso específico que menciona que as pessoas transformaram a imagem do Deus invisível na imagem de coisas, metal, pedra,
ouro, essas coisas também estão ali, né? E o fato de ter uma ligação mais fraca também, talvez simbolize que o povo já estava se enveredando para o outro lado e afastando-se do Deus invisível, né? Faz sentido também. Então, fica a critério aí. Nós estamos agora no Museu de Arte interpretando um quadro. Exatamente. Então, mas o ponto central temos a fragilidade, temos essa fraqueza da parte de Arão de ter cedido. O povo concedeu então a Arão pedras preciosas, joias, e temos essa triste história do povo caindo em idolatria, mas ao mesmo tempo a manifestação da graça, do perdão, da misericórdia divina. Vamos ler o verso para memorizar, que está em Êxodo 32, versos 31 e 32. Lê para nós, moço. E Moisés retornou ao Senhor e disse: este povo pecou com grande pecado e fizeram deuses de ouro para si. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, apaga-me, rogo-te, do teu livro que escreveste. Então nós temos aqui Moisés tipificando Jesus, se colocando no lugar do povo, disposto a dar a sua vida, a se sacrificar para que Deus perdoasse o seu povo. Nós temos aqui Moisés exercendo de fato esse papel intercessor, esse papel mediador. Nós vamos durante a lição comentar a respeito disso. Antes, a lição de sábado vem trazendo diversos questionamentos. O que levou, depois das ações tremendas de Deus, de libertar o povo de Israel do Egito, o que levou o povo a cair em tamanha apostasia, em rebelião e idolatria após aquilo que estudamos na lição passada, da aliança feita? E nós podemos lembrar as palavras do povo de Israel: tudo o que o Senhor falou nós faremos. Então nós temos ali as manifestações de Deus no Monte Sinai, o monte fumegando, Deus falando, enfim, N situações que não justificam a idolatria do povo, não faz sentido, é algo assim um tanto quanto incompreensível. Sim. Mas quando nós olhamos para a nossa natureza, quem sabe a gente pode começar a entender ou eu diria que a gente começa a ter respostas. A gente acaba talvez se espelhando, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, pastor, eu creio que não há uma resposta, sabe por quê? Porque não há razão para o pecado. É verdade. Quando nós tentamos explicar a razão pela qual ele existe, ele deixa de ser pecado. Quando nós ficamos incrédulos ao olhar toda a incredulidade, sendo redundante aqui, nós ficamos espantados com ver a incredulidade deles depois de ver tudo. O que os motiva a fazer algo contrário? E a mesma coisa com a gente, depois de ver tanto Deus nos protegendo, o que nos motiva a fazer algo contrário? Uhum. Ou seja, nós sabemos que há a tentação da carne, o inimigo não para, nós estamos num grande conflito, mas a realidade é que se nós nos atentarmos às provas do amor de Deus, não há nenhuma razão para nós nos desviarmos. É verdade. Não há nenhuma razão. Na verdade, temos mais razões para obediência e fidelidade Exatamente. do que qualquer que exista para a infidelidade e o pecado. Então, o autor, se você está com a sua lição agora em mãos, ele traz diversos questionamentos, não vou ler para não ser redundante, mas são possibilidades. O que causou essa idolatria, essa apostasia? Mas eu fiquei me vendo muitas vezes nisso, sabe, irmãos? A gente se ajoelha, chora diante de Deus, conhece a verdade de uma maneira assim, de Gênesis a Apocalipse, de uma maneira profunda, conhecemos a Deus, assim como Arão, Moisés, os 70 anciãos, Nadab e Abiú comeram e beberam na presença de Deus, viram a Deus, nós já estudamos sobre isso, e depois de um tempo caíram em pecado, caíram em rebelião, Nadab e Abiú e Abiú, isso. E alguns dos 70 anciãos também, que poderiam estar envolvidos nisso, nós também acabamos caindo, de certa forma, nesse mesmo erro, né? A gente se quebranta, mas tem tanto conhecimento, mas cai em idolatria, cai em rebelião, cai num pecado, e de fato, como você disse, não tem justificativa. Deus, ele já deu todos os recursos necessários para que nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Com certeza. Tem no capítulo da queda e arrependimento de Davi, do Patriarcas e Profetas, o início, o primeiro parágrafo, vou parafrasear aqui porque eu não decorei, mas diz assim: a Bíblia pouco espaço tem para exaltar a virtude humana. E aí ela coloca ali que, na verdade, o propósito das histórias da Bíblia é causar desconfiança na força humana e causar confiança na força divina. Então, quando nós olhamos para essas histórias, né,
povo que recebeu tanta oportunidade, tantos privilégios. O próprio Arão, como nós vamos ver aqui, uma pessoa de responsabilidade na causa de Deus, cometeu este erro. Tudo isso está escrito para nosso ensino, porque a lição traz aqui no final da questão de sábado uma pergunta. O que nós podemos aprender sobre a pecaminosidade humana e o amor de Deus? É exatamente isso. A força humana não é capaz de fazer nada. Se nós formos confiar em seres humanos ou na nossa própria força, é só olhar para a Bíblia e ver o que vai ser o nosso resultado. Exatamente. Por mais alta que fosse a posição, a pessoa não conseguia seguir exatamente aquilo ali, a não ser que ela estivesse assim com Deus, né? Então eu diria que nós aprendemos isso também. Sim. Então deixa aí seus comentários, como que você entende, o que você poderia responder sobre o motivo que levou o povo de Israel a tamanho pecado, porque o texto bíblico fala, o pecado foi grande, porque eles pecaram na presença de Deus, Deus estava ali conversando com Moisés. Não que exista um pecado que não seja na presença de Deus, mas no sentido da manifestação de tudo aquilo que a gente já leu. Então o pecado de fato, diante do conhecimento que eles tinham da aliança firmada, foi um pecado de fato grandioso. Assim como Lúcifer pecando no céu, o pecado de Lúcifer foi gigantesco, porque depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo ser mais exaltado, era Lúcifer. Então o pecado dele diante do conhecimento foi gigantesco. Vamos avançar aqui para a lição de domingo, que tem como título Liderança Fracassada. Eu acho que é interessante a gente ler aqui já o texto bíblico de Êxodo 32. Vamos ler do verso 1 ao verso 6, que diz: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, e aí já vê uma má compreensão do povo, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Olha a insanidade. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então, a idolatria levou à imoralidade, porque esse comer e beber era semelhante a uma festividade que os egípcios realizavam, que muitas vezes tinha orgia, era algo assim de fato... da festividade pagã no geral. Né? Exatamente, então era de fato assim uma festividade bem promíscua e imoral, então a idolatria levou à imoralidade. Mas eu fiquei pensando, né, Arão, junto com Moisés, ele teve experiências tremendas com Deus, desde as pragas, da saída do Egito. Arão teve uma participação assim muito fundamental, como um braço direito de fato de Moisés. E a liderança fraca, né? Por que Arão cedeu a esse apelo, né? Esse clamor popular por um ídolo, um deus, uma divindade pagã? É algo a gente comentar agora, né? Sim, o primeiro ponto, né, que eu diria que seria a gente entender um pouco por que o povo pediu, né? O povo pediu, e nós temos várias razões para o povo ter pedido um ídolo, um deus, né, algo visível, e algo que eu já repeti ao longo da lição, né? Moisés, ele aprendeu a contemplar o invisível. Então Moisés, ele estava tranquilo com saber do seu Deus que era invisível. O povo, eles consideravam Moisés como realmente, como nós vemos aqui, né? Moisés que nos tirou, o homem que nos tirou da terra do Egito. Moisés não foi o homem que os tirou da terra do Egito. Moisés foi o homem que os guiou, mas quem os tirou foi Deus. Então o povo nunca aprendeu a olhar para o Deus invisível. Eles tinham essa necessidade de ver alguma coisa. Tanto é que foi o que eles pediram. E outro detalhe, o tempo que eles estavam dali para a Terra Prometida era de 11 dias de caminhada. Eles teriam chegado lá. Só que ficaram 40 dias parados. E muita gente, 40 dias parados ali, eles começaram a se inquietar. E o Espírito de Profecia nos traz aqui que, primeiramente, quem começou essa inquietação foi a multidão que saiu junto do Egito. Sim. A multidão mista. Sim, aqueles que não eram do povo de Israel. E eles
incitaram para que isso começasse. Partiu deles esse pedido de uma estátua, né, de alguma representação. Eles tinham ainda visível. no coração os aspectos da idolatria, eram egípcios alguns deles. Com certeza, com certeza. Misto. E aí isso causou isso. Agora, quando nós olhamos para Arão, nós vemos que era uma fraqueza de caráter de Arão, da sua vida, né? Se nós olhamos, por exemplo, para a história de Nadab e Abiú, nós vemos que, na verdade, a falta de respeito de Nadab e Abiú para com a liderança, para com a divindade, veio da fraqueza de Arão na sua educação com seus filhos. Nós vemos no caso de Miriam e Arão em Números 12, quando a Miriam faz aquela revolta contra Moisés, você vê Arão como um agente meio passivo, só seguindo atrás. Sim. Ou seja, embora ele recebesse um cargo de liderança, ele tinha uma fraqueza que era a pressão popular. Ele se deixava levar muitas vezes e, agora nesse caso especificamente, a pressão das pessoas em cima dele, ele, em vez de frear ali a apostasia, né, que estava se iniciando, ele acabou se deixando levar por ela e entrando com o povo realmente... aqui, na verdade, por mais que nós creiamos que inicialmente ele tenha ficado receoso, aqui na Bíblia nem chegou a comentar essa parte, né? Sim, a Ellen White que comenta. Exatamente, então não parece que ele conseguiu opor grande resistência a isso. E eu diria que Arão hoje representa justamente os líderes também que existem em nossas igrejas e que não têm coragem, talvez, de repreender o pecado ou só dão ao povo aquilo que os mantém confortáveis naquilo que eles querem. Né? Embora certamente o pastor deve consolar as ovelhas, certamente esse é o papel final do pastor, para consolar ele tem que mostrar o pecado. Só que muitas vezes a ovelha não quer saber disso. Né? Sim. Aí o pastor Arão é aquele justamente que faz exatamente o que a ovelha gostaria que ele fizesse. É verdade. E eu penso assim que essa fraqueza demonstrada por Arão, ela é fruto de uma covardia. E covardia não no sentido de uma crueldade, mas no sentido de medo. Porque esse apelo popular desse grupo misto, ele não foi apenas um apelo, faz para nós um ídolo, um bezerro de ouro, foi na verdade assim uma pressão em que Arão se sentiu ameaçado a ponto de que essas pessoas tirassem a vida dele. E ele a princípio tentou conter, mas ele não suportou tamanha situação, tamanha pressão. Então era um momento de ele... se revelar como um líder forte, porque ele havia sido escolhido, já designado como uma família sacerdotal, ele deveria fazer com que o povo mantivesse esse relacionamento com Deus. Porque o que o sacerdote faz? Ele é um mediador. Ele liga Deus com o seu povo. O sacerdócio é isso. Tanto patriarcal como do próprio santuário, era o sacerdote que estava sempre fazendo a obra de mediação. Mas enquanto nós temos ali um sacerdote que foi covarde, fracassou diante dessa pressão, nós temos um outro desempenhando lá em cima, Moisés, nós veremos, que tipifica de fato a Cristo. Então nós temos de fato aqui um sacerdócio humano fracassado e nós temos o sacerdócio tipificado por Moisés de Cristo, que é um sacerdócio perfeito. E eu fico pensando hoje, como você trouxe, fazendo essa aplicação para os nossos dias, eu até faria caso você não tivesse feito, hoje nós não temos assim muito um contexto de que na pressão eu vou perder a vida, mas eu posso perder prestígio, eu posso perder auditório, eu posso perder status, posso perder posição, apoio financeiro. Então, os líderes, e aqui eu quero colocar pastores, quer sejam adventistas ou não, nós estamos falando de um contexto até geral, até no âmbito político, que seja familiar. Exatamente, tem pais que cedem a questões morais dos filhos. A raiz do erro de Arão era desde sempre. Na família dele se mostrou a mesma coisa que se mostrou em público. Então, exatamente. Então, hoje os motivos, quem sabe, são outros, mas a raiz é a mesma. É pelo medo, é a covardia que leva à revelação dessa fraqueza, que levou, consequentemente, o povo a uma imoralidade. A idolatria levou o povo a uma imoralidade. Nós temos aqui um bezerro de ouro, primeiramente que é feito, ele é adorado, mas no verso 6 diz, e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Ou seja, era um momento de prazer, de deleite, bem pecaminoso mesmo. Não era uma alegria santa, né? Tanto é que, olha a descrição que Josué dá quando Moisés vai aparecer.
no verso 17. Uhum. Quando Josué ouviu o som do povo que jubilava, disse a Moisés: há alarido de guerra no acampamento. Que culto é esse? Onde se escuta um grito como se fosse guerra. Uhum. Então, é isso, e depois nós vemos que quando Moisés chegou perto, ele viu o bezerro e a dança. Então, grande agitação física, ruído como se fosse uma guerra, tudo isso estava sendo usado nesse culto que supostamente, de acordo com o que Arão falou, era uma festa ao Senhor. Exatamente. Então, assim, é muito sério. Você que é líder na sua casa, você que é líder na igreja, você que é pastor, enfim, se você exerce uma posição de liderança, muitas vezes nós temos que ser lobos solitários numa posição de liderança. E você tem que estar disposto a dar a sua vida, custe o que custar. Princípios não são negociáveis. Eu acho que a gente tem que ter isso bem claro. E a verdade que é revelada aqui também é que se a cabeça ela fica enferma, o corpo inteiro fica enfermo. Então hoje a gente vê uma igreja que está passando por um período muito desafiador porque a liderança está enferma. Eu acredito que se houvesse de fato um reavivamento no ministério, Ellen White fala isso, um reavivamento na liderança, no ancianato, no pastorado, nós veríamos uma igreja reavivada. A igreja nunca será maior do que a liderança. Exatamente. Ou seja, a liderança é o teto. A igreja nunca será mais. Eu lembro até um pensamento que a gente tinha. Se a liderança corre, a membresia anda. Se a liderança anda, a membresia deita. Se a liderança deita, a membresia morre. Então era tipo assim. Passo atrás, né? Exatamente. Então, a gente vê isso na história do povo de Israel em relação aos reis. Sim, um rei bom, o povo era fiel. Um rei mau, o povo era mau também, e caía em pecado e apostasia. Então é uma lição assim muito, muito forte para nós, com certeza. Uhum. Quer fazer mais algum comentário na lição de domingo? Podemos avançar para a segunda. Vamos avançar então. Se você quiser deixar um comentário aqui, já fizeram. Fazer perguntas também, eu acho que vai ser bem legal essa interação. Vamos ver aqui, alguns dizendo que está muito feliz de ter conseguido entrar ao vivo, que bênção. Vamos ver aqui algum comentário a respeito. Fizeram aqui elogios em relação ao canal, louvado seja Deus, a participação de vocês é o que nos motiva também a continuarmos todo o trabalho. Nós temos aqui a Ruth Modesto. Arão queria agradar a todos, não tinha pulso firme, né, no contexto para se manter fiel àquilo que era correto. Ele também não estava completamente convertido. De fato, se ele estivesse, ele não teria cedido. É verdade. Nós temos aqui o Luciano Santos, o João Batista do Tempo do Fim está no erro. E se nós não dermos o toque, o sonido certo na trombeta, que tipo de terceiro Elias nós seremos, né? Então, de fato, é isso. O Caro fez aqui uma participação em espanhol, não sou líder da igreja, ao contrário, fui retirado das atividades faz um tempo. Mas eu continuo, né, servindo ao Senhor e é uma alegria fazê-lo, louvado seja Deus. Ok, vamos avançar aqui para a lição então de segunda-feira, que tem como título Idolatria e o Mal, que é o contexto aqui do versículo 6, que a gente já leu diversas vezes. O que a idolatria faz? Qual que é a consequência da idolatria? Eu acho que é o ponto aqui principal da lição, né? Quais são os resultados da idolatria e o porquê da idolatria também? Uhum. Sim, eu acho que antes da gente responder isso, seria bom a gente entender o que é a idolatria. Uhum. Porque a idolatria não é servir outros deuses. Servir outros deuses está no primeiro mandamento. Por que será que tem 2 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Uhum. Né? Não é essencialmente trocar um deus por outro deus. Pelo contrário, é supor que a divindade possa ser representada por coisas físicas ou por coisas visíveis. E aí pode ser Deus, pode ser qualquer outro Deus que você queira representar ali. Sim. O fato é que isso é proibido na lei de Deus. E essa é a razão pela qual há 2 mandamentos. Para que nunca em nenhum tempo alguém possa dizer que as imagens de escultura são apenas para, por exemplo, lembrar ou representar uma divindade, porque Deus não permitiu isso. Uhum. E isso, na verdade, é um erro, podemos colocar aqui, do sistema católico, né? Colocar imagens de algo que supostamente é santo, é divino, mesmo vamos supor que nós acreditássemos que os santos estão no céu.
ainda assim não seria permitido fazer uma imagem de escultura como lembrança deles. O segundo mandamento proíbe isso. O primeiro proíbe ter outros deuses. Então são duas coisas separadas. Tanto é que o mandamento diz assim que não farás nenhuma representação do que está cima no céu, nem embaixo na terra. Tanto é que nós vemos no verso 5 que o que eles estavam fazendo? Eles estavam considerando Deus como se fosse aquele bezerro. Eles atribuíram a esse bezerro a tirada do Egito. Ou seja, eles estavam pegando Deus, que era algo... Sacrificaram a ele. Exato. Exato. Eles pegaram a figura de Deus, que seria algo muito exaltado, que eles não podiam ver, não podiam entender, e colocaram dentro de uma figura de um bezerro. Né? E aí, com isso, Arão tentou santificar ainda o pecado, dizendo: amanhã é festa ao Senhor. Mas a Bíblia nos traz muito claramente em diversos versos o que acontece quando a pessoa tenta rebaixar a imagem de Deus. Né? Como você acabou de falar, aquilo que é a nossa liderança, o nosso alvo, é aquilo que nós seguimos. Quanto mais baixo está o nosso alvo, mais baixo estamos nós. É verdade. Então, assim como a pessoa contemplando a Deus, ela se torna semelhante a Deus, contemplando as obras das suas próprias mãos, ela se degrada. Exatamente. E era o que aconteceu com o povo aqui, a ponto de que quando Moisés veio, o povo estava nu. Está aqui mais pra frente aqui. O povo tinha se despido, estavam ali na carnalidade total. Por quê? Porque compararam Deus a um bezerro. Então, o que se tornaria o homem, que é bem inferior a Deus? Exatamente. E daí tem o texto de Paulo que apresenta essa sua fala, né, a respeito de que transformaram a glória do Deus invisível naquilo que é a degradação humana. Paulo fala isso aqui em Romanos capítulo 1, do verso 22 em diante, que diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. É exatamente isso que aconteceu ali. A imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então aqui é a descrição daquilo que aconteceu. Exatamente, né? Então quando você... porque nós somos criados à imagem de Deus, e contemplando a Deus seremos transformados, nessa nossa condição caída, novamente à sua imagem. Agora, quando eu pego a imagem de Deus e transformo na minha imagem, eu vou ser transformado cada vez mais no quê? No pecado, na corrupção, nós somos, né? Naquilo que de fato nós somos. E a gente comentou numa lição a respeito das mitologias egípcias, gregas, nórdicas, que as divindades deles haviam sido concebidas de acordo com a imagem humana caída. Então os deuses se traíam, se matavam, maquinavam o mal contra o outro. As mesmas paixões humanas eram manifestadas pelos deuses ali. Né? Exato, era uma novela mexicana da divindade, assim. Então, as mesmas paixões humanas reveladas nessas divindades. E foi o que aconteceu, a partir do momento que eles fizeram aquele bezerro de ouro. Nós temos, quem sabe, uma referência aqui, a própria lição fala, né, a Apis ou a Hathor, que eram deuses lá do Egito. Nós temos toda essa corrupção, essa imoralidade, essa degradação. Né? Exatamente. Uma coisa terrível. Você falou que é idolatria, e eu lembrei de um texto lá de Colossenses, eu quero ler aqui para nós, capítulo 3, versículo 5. Olha só o que Paulo fala a respeito de idolatria. Deixa eu ver aqui, o Luciano comentou: idolatria é o afastamento do assim diz Jeová. O caminho melhor é para o dinheiro e prestígio. O caminho para Deus é tortuoso e difícil. Exatamente. A interpretação da figura, talvez, que ele está dando aí. É verdade. Olha só o que diz Colossenses 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, a partir do momento que eu penso assim, o dinheiro é quem supre as minhas necessidades. Eu estou divinizando
o dinheiro. Exatamente, está trocando quem realmente é o seu provedor. Exatamente, eu estou trocando quem realmente é o meu mantenedor, provedor, por aquilo que é algo material. Isso é idolatria. Então, tudo aquilo que colocamos não apenas no lugar de Deus, mas que divinizamos, esse é o ponto que o Moses quis trazer, e eu concordo plenamente, é idolatria. Exatamente. Então, nós temos assim que vigiar em relação a essas coisas, porque parece que é uma coisa, que pecado terrível que eles cometeram, mas se você tirar o bezerro de ouro e hoje aplicar para outras realidades, é a mesma coisa. Nós podemos aplicar isso em muita coisa. Na verdade, assim, a Bíblia perde o sentido para nós quando nós olhamos para ela, não é aplicável. Ela perde o sentido. Por mais que a interpretação seja o primordial, tem que ser aplicado. Nos reaviva é a aplicação daquilo em nossa vida. Então, como nós podemos comparar isso com os nossos dias? É interessante notar que não foi uma queda assim repentina. Para eles era algo assim que não era tão mal, se nós formos entender assim. A gente às vezes compara o pecado deles como se hoje eu estou aqui bem e do nada vou para me prostituir. Do nada, eu estou numa instituição missionária e no outro dia estou me prostituindo. Sim. Para eles não era Extremo. esse o sentido. Aquilo que eu disse anteriormente mostra que eles consideravam talvez inicialmente que é Deus também que está aqui. Estamos fazendo uma festa ao Senhor. E assim começaram a abençoar ritos errados naquela roupagem. Mas eu diria que tudo aquilo que deve ser dado a Deus e nós damos a outra coisa, nós estamos idolatrando, basicamente. Então, por exemplo, quando nós buscamos o alívio da ansiedade e nós buscamos esse alívio na comida, buscamos esse alívio nas distrações, no telefone, nós estamos trocando a fonte da nossa satisfação, que seria a companhia e a presença de Deus e as coisas que Ele nos deu na natureza, pelas coisas que nos satisfazem a carne. Isso é idolatria, certamente é idolatria. Também quando, por exemplo, tem pessoas que gostam de confessar o seu pecado para outras. Por exemplo, comete um erro e tem que falar para alguém aquele pecado. Sendo que aquele que recebe e perdoa nossos pecados é Cristo. Nós estamos ali cometendo um erro passivo de ser chamado de idolatria. Quando nós introduzimos algo no culto a Deus que Ele não permitiu ou que Ele não aprova, nós estamos introduzindo práticas fora da lei de Deus no seu culto. Idolatria também, da mesma maneira. E nós vemos aqui em 1 Samuel, olha só, você falou isso aí, né, que coloca qual era a palavra que era idolatria? Avareza. Avareza como idolatria. Agora vamos ver só o que diz aqui 1 Samuel 15. Pois a rebelião, verso 23, é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Ou seja, até a teimosia, ou seja, uma ideia acariciada da qual eu não me desfaço. Que você está divinizando ela e a tornando soberana. Quando você diz eu não posso estar errado, você está idolatrando a si mesmo, o seu próprio intelecto. Então... Eu fiquei pensando se a gente estender toda essa situação, ela é muito séria, até em relação ao culto que oferecemos a Deus, porque nós, como adventistas do sétimo dia, procurando ser fiéis à palavra de Deus, nós principalmente adoramos a Deus no sábado. É um dia especial para adorarmos a Deus. E se nesse dia especial de adoração, qualquer que seja o dia, vamos ampliar este aspecto até, eu querer adorar a Deus da maneira que é agradável a mim, isso é idolatria. Uma música que é agradável a mim, uma vestimenta que é agradável a mim, que nós vimos que Deus ele pede para que o povo, antes da sua manifestação, lavasse as suas roupas. Ou seja, a questão da higiene. Deus ele se preocupa com tudo, essa é a verdade. Deus ele se preocupa com os mínimos detalhes. Então, você está adorando a Deus da maneira que é agradável a você, ou seja, você está se adorando. Exatamente. E isso é uma coisa terrível. A gente concebe uma divindade, esse é o ponto, a gente concebe uma divindade, e essa divindade concebida em nossa mente é um reflexo da nossa natureza, mas a gente pensa que é Deus, mas a gente está se adorando, isso é idolatria. E pior que isso é uma cegueira também, né? Nossa, é uma coisa assim impressionante. Quantas pessoas hoje... É de tremer mesmo isso, né? E eu diria que isso é um pecado que Satanás consegue introduzir em todos os meios. Porque às vezes, aquelas pessoas lá seguem a verdade mais estrita, mas se você se agarra às suas próprias ideias das coisas, você consegue ser idólatra em qualquer meio, no meio totalmente liberal, que não tem nenhuma regra, no meio onde você tente viver de maneira mais estrita, você vai abraçar aquilo como se fosse idolatria para você também. É verdade. E nós temos aqui o final da lição de segunda comentando o seguinte, o último parágrafo. Os seres humanos são especialistas em fabricar seus próprios ídolos
Eles criam seus próprios deuses, o que já é ruim o suficiente. Mas depois vão e servem a esses deuses. Como a gente viu aqui, eles fizeram o bezerro de ouro, depois sacrificaram e fizeram festas e orgia, aquela coisa terrível toda. O Criador é substituído por coisas que, mais cedo ou mais tarde, levam ao declínio moral. E aqui está o ponto. A idolatria, quer seja a avareza, a teimosia, o status, o poder, o que quer que seja que está sendo ali colocado como um ídolo, vai te levar à corrupção moral. Esse é o ponto que a gente vê aqui nessa história, e é o texto de Romanos, capítulo 1, do verso 22 a 27. Sim, outra coisa também que eu diria, pastor, é que quando nós... aqui está trazendo claramente, quando você rebaixa a divindade, você rebaixa junto com ela a humanidade. Quanto mais a divindade é rebaixada, mais se rebaixa a humanidade. E eu diria que isso se aplica a tudo na religião também. Tudo que é rebaixado na religião, rebaixa a nós também, de alguma maneira. Então, por exemplo, se agora eu creio que Deus não tem mais um alto padrão que Ele deseja que seus filhos alcancem, o que naturalmente vai acontecer? Eu vou descer de morro abaixo. Então, quando nós, por exemplo, alguém diz que Deus não deseja que nós vençamos o pecado, porque Jesus já fez, então agora... Ou seja, nós estamos rebaixando, inclusive, a nossa doutrina, e isso rebaixa o resultado também. O resultado não pode ser melhor. É verdade. Então, também se aplica, eu diria, né? É verdade. Por isso que a norma ela tem que sempre ser elevada. Tem um texto de Ellen White, eu não lembro a fonte, me perdoem por falar esse texto de cabeça sem citar a fonte, porque eu não me recordo. Mas ela diz assim, ó, mais para o alto, mais para o alto, mais para o alto. Ela repete 3 vezes, no sentido de que a norma ela não pode ser rebaixada. A gente não pode rebaixar a norma para alcançar. A norma ela tem que ser elevada. A norma tem que ser sempre elevada, mais para o alto, mais para o alto. E assim nós seremos como Paulo fala, né, de graça em graça, de glória em glória, seremos transformados. Exatamente, um crescimento real. É um crescimento diário, contínuo. Enquanto esse corpo se corrompe, o homem interior ele é renovado dia a dia no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém. A lição de terça... Vamos ver antes se alguém chegou a comentar. Vamos ver aqui. A Maria de Fátima disse, misericórdia, hoje podemos estar adorando o bezerro sem ao menos refletirmos. Exatamente. Essa é a seriedade. E a lição ela está nos levando a termos essa reflexão e fazermos essa autoanálise. Tanto de uma maneira individual como coletiva, em relação à igreja. Como que nós estamos adorando a Deus? Estamos adorando de acordo... com as suas orientações, com a sua revelação, ou estamos oferecendo uma oferta de Caim? Caim estava sendo idólatra. Exatamente. O JCM disse, se observarmos, Moisés nem mesmo guiou o povo, pois a nuvem manifestava o momento de saírem de um determinado lugar. Moisés era apenas um porta-voz e fazia o que Deus ordenava. Exato, então é a distorção da realidade. Moisés nos tirou, ele está demorando, será que ele não morreu? E certamente foram pensamentos semeados pelo diabo. Sem dúvidas, quem estava por trás disso era o diabo, né? Querendo conduzir o povo a uma apostasia tamanha que trouxesse, né, vergonha para Deus, para sua causa, para todas as suas ações. Já trazemos isso para a lição de terça realmente, olhando para ela, nós vamos ver que Satanás queria que o povo quebrasse o seu pacto com Deus. Exatamente. Porque aí ele teria mais poder sobre eles. E foi exatamente o que aconteceu. Às vezes nós pensamos que quando o povo quebra o pacto, a única maneira de o povo sofrer é se Deus mandar algum juízo para o povo. Ou se Deus mandar alguma praga ou alguma coisa. Mas nesse caso, o próprio fato de se desviar do mandamento já nos traz o resultado. E qual é? Quando nós nos afastamos de Deus, Satanás toma o controle. E aí nós vemos gritaria, nós vemos falta de raciocínio, nudez, tudo aquilo que são as obras da carne. Por quê? Porque eles automaticamente quebraram o pacto de Deus e a lei por si mesma já os mantinha ali, dentro dessa proteção, né? E quando nós olhamos aqui para Êxodo 19, o desejo de Deus, no verso 5, era que eles guardassem o pacto e seriam um tesouro peculiar acima de todos os povos. Ele não fala só um, ele fala, sereis o meu tesouro peculiar. Agora, depois do pecado, o que Deus fala para Moisés? Verso 7. Diz aqui, eu posso ler? Pode. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Pois é, o povo disse o que no verso 1? Foi esse Moisés que nos tirou do Egito? Então falando, então é ele, então
vai lá, Moisés, o seu povo que você tirou do Egito. E isso talvez foi uma prova até mesmo para Moisés. Para ele também mostrar que, na verdade, ele não cria dessa maneira, ele não via as coisas dessa maneira, né? O povo estava realmente se afastando do pacto de Deus e agora Deus fala como se realmente eles tivessem quebrado. E vamos lá, por mais que esse capítulo aqui termine como se estivesse tudo certo, demorou um tempo até tudo se reatar. Nós vamos ver que essa dificuldade entra até capítulo 33 adentro. É verdade. Não é tão simples. Não foi simplesmente Moisés intercedeu uma vez e acabou. Moisés teve que interceder mais de uma vez. Ou seja, isso nos mostra até que nós temos que ter muito cuidado para não cometer o erro também que Maria e José cometeram com Jesus. Ellen White usa aquela ilustração daquela história, quando eles perderam Jesus no templo, para dizer o quê? Que quando a gente perde a conexão com Deus, não é assim que a gente volta também. Muitas pessoas pensam, mas se eu fizer só isso aqui, depois eu me arrependo. Tipo, claro que ninguém... Esse comentário aí foi interessante, moço. Claro que ninguém faz isso racionalmente 100%, né? De programar, eu vou pecar e vou voltar, mas convenhamos, a gente sabe quando a gente faz isso. A gente sabe quando a nossa consciência diz isso não era bom. Aí eu faço assim para sair o pensamento e vou, como se depois eu pudesse voltar, pode demorar vários dias e ter muita dificuldade para nós reencontrarmos a paz que nós tínhamos antes. Isso é muito sério mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo. O povo ficou com medo ali por um bom tempo, porque eles não tinham certeza se Deus estava realmente com eles. E Deus também não poderia estar no meio deles enquanto eles estivessem em pecado. Então é algo para nós aprendermos, para nós vigiarmos. Sim, excelente comentário. Eu acredito que é bem solene o que você disse e a gente pode testemunhar na nossa própria vida espiritual. Quantas vezes a gente já deu uma deslizada, caiu e demorou, né, dias, quem sabe até semanas para retomar aquele relacionamento mais fervoroso com Deus. Então isso deve fazer de fato nos estremecer diante dessa consequência de fugir mesmo do pecado. A lição de terça tem o título Corrompidos pela Idolatria. Eu acredito que a gente já comentou também. Ela tem pontos fortes, né? Que o ídolo é o que colocamos no lugar de Deus. A gente já falou a respeito disso também. Eu acredito que a gente pode avançar para a lição de quarta, porque a de terça está meio envolvida ali com a lição de segunda. Você quer comentar? Podemos avançar. Eu acho que seria interessante a gente já avançar aqui para a quarta. Então o que acontece, né? Deus notifica Moisés a respeito da apostasia e aqui começa uma obra de intercessão da parte de Moisés. E eu acredito que, como você disse, o Senhor estava aprovando Moisés aqui também, porque Deus ele é gracioso, Deus ele é amor, ele estava disposto a perdoar, mas era como se Moisés estivesse sendo forjado a ser esse mediador. E também Deus permitindo que Moisés revelasse o que estava no seu coração, o amor que Moisés tinha por esse povo. E diz aqui a partir do verso 9, Êxodo 32, a partir do verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Você que está nos acompanhando, cerviz é um pescoço duro, então é aquele animal difícil de guiar, é aquele animal de pescoço duro. Eu tento conduzir, mas é igual aquele jumento que empaca. Eu não consigo guiar esse povo. Esse povo é um povo duro, rebelde, insubmisso. Verso 10. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Verso 11. Olha só a preocupação de Moisés. Eu fiquei maravilhado com a resposta de Moisés. Olha a preocupação dele. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito? Começa agora um troco, Exatamente. Calma aí, o povo é teu e foi o Senhor que tirou. Que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão. Olha agora a preocupação de Moisés. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Ou seja, Moisés revelou que de fato ele acreditava em Deus, mas a preocupação dele era a glória de Deus. A preocupação dele era o caráter de Deus. Senhor, se o Senhor destruir esse povo e fizer de mim uma nova nação, o que vão falar de ti? A preocupação de Moisés não era nem ele, não era nem o povo em si. A preocupação dele era o caráter de Deus.
E aí a gente pode fazer uma aplicação tremenda para os dias de hoje, não é verdade, irmãos? Com certeza. Qual que deve ser a nossa preocupação diante desse conflito que nós vivemos? Eu diria ainda, pastor, que antes eu gostaria de mencionar algo interessante. Sim. No verso 10. Às vezes nós pensamos, ou nos é ensinado, ou acaba sendo uma má interpretação, de que Deus é a justiça, a mão da justiça, e que Jesus é a misericórdia. Mas Deus engloba Jesus, Deus é Deus, Pai, é a divindade. Ou seja, o propósito dele sempre foi o mesmo. Se Deus quisesse destruir realmente o povo, ele não precisava pedir para Moisés. Ele chegava e falava, Moisés, saia daí que eu vou destruir mesmo. Ou Moisés nem estava lá no meio, Moisés estava lá em cima, Deus podia ter destruído. Ou seja, Deus mostrou desde o começo também que ele não tinha intenção de destruir. Pelo contrário, ele deu a Moisés a chance de agir como mediador. Exato, eu entendo assim também. Então foi isso, não foi simplesmente uma questão de que eu vou realmente destruir. Se Moisés tivesse dito que sim, Deus destruiria. Eu creio que não. Mas uma outra coisa que eu achei interessante é que quando Moisés ele exalta a glória de Deus, no sentido de que ele está preocupado mais com a honra de Deus do que com o povo, isso tem uma lição muito importante para nós hoje. Em que aspecto também? Quando na nossa pregação nós estabelecemos como se a única razão de Jesus ter descido aqui foi para salvar o ser humano, nós estamos errados. Jesus não veio aqui com essa única. É verdade. Pelo contrário, primariamente, o amor de Deus sempre existiu. Então ele sempre gostaria de nos salvar. Mas de maneira primária, Jesus veio e foi representado aqui por Moisés para reivindicar o caráter de Deus. Amém. Ele não veio primordialmente para nos salvar. Não estou dizendo que ele não tinha tão intensamente esse desejo também. Sim. Mas nós vemos aqui no texto o tipo dizendo o quê? Qual era o principal? A glória de Deus. E a glória de Deus consistiria em que ele não matasse seu povo. Ou seja, em consequência de guardar a glória de Deus, Jesus então salva o seu povo. Para que Deus não seja desonrado, não haja uma má interpretação do seu caráter. Sim, sim. Mas eu creio que isso é muito importante, porque hoje em dia se tem muitas pregações ou muita ideia, muita mentalidade de que Jesus nos ama tanto que ele veio. E é só isso, não está errado, mas não é só isso. Nós não podemos nos demorar tanto como se nós fôssemos a coisa mais importante do universo. Sim. Isso não é a realidade. O que está em jogo no grande conflito não é apenas a nossa salvação. Exatamente. Esse é o ponto. É também a vindicação do caráter de Deus. Foi decidido que Jesus morreria antes da criação do homem. O grande conflito surgiu antes da criação do homem. Nós entramos no meio do caminho. Então, hoje nós simplesmente temos a opção de escolher de qual lado nós vamos estar. Mas não se pode ter a mentalidade utópica de que nós somos o centro do universo. Isso não é a realidade. Hoje, obviamente, o universo olha para cá porque o grande conflito se desenrola. Aqui é o centro do conflito. É o único lugar onde caiu o pecado, né? Mas, ainda assim, isso não faz do ser humano a criatura mais importante que existe. A ponto de Deus não aguentar o ser humano morrer e vir até aqui. Não. Deus já foi amor desde sempre. Sim. O seu caráter sempre foi amoroso. Tanto que no grande conflito, quem está no banco dos réus não é a humanidade, exatamente, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Nós somos testemunhas. Exatamente. Então, o que está em jogo não é a nossa salvação, mas a nossa salvação já foi garantida. O que está em jogo agora é a honra do caráter de Deus. E eu fico pensando, nós, nesta, vamos dizer, última geração, eu acredito que Jesus está às portas, haverá de fato uma última geração, os 144 mil, a nossa maior preocupação deve ser essa de Moisés, a glória de Deus, porque aquilo que deve nos levar à obediência aos mandamentos de Deus, que é a característica do remanescente, Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo, não apenas a fé em, mas a mesma qualidade de fé de Cristo, daquela fidelidade, daquela submissão irrestrita, incondicional, é a preocupação da glória de Deus, da honra de Deus. E na sua fala você me fez lembrar de um texto do Desejado de Todas as Nações, capítulo 73, no aplicativo é a página 475, que diz assim, ó: Disse Jesus a respeito do Espírito, ele me glorificará. O Salvador veio glorificar o Pai pela demonstração de seu amor. Olha só. Então o Filho não veio apenas para salvar a humanidade, ele veio para revelar o Pai, veio para dar glória ao Pai, para revelar a glória do Pai. Assim, o Espírito havia de glorificar a Cristo, revelando ao mundo a sua graça. Então, o Filho veio revelar o Pai e o Espírito o Filho. Por isso que o Espírito não veio falar de si mesmo. E eu acho isso lindo, a abnegação. Olha agora o texto. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade.
Então, a imagem de Deus tem que ser restaurada em nós. A imagem de Deus, não a nossa imagem ou aquilo que nós criarmos. E diz, a honra de Deus, a honra de Cristo acha-se envolvida na perfeição. A palavra aqui em inglês, aqui foi traduzido como aperfeiçoamento, mas está errada. A palavra aqui em inglês é perfection, é perfeição. A perfeição do caráter de seu povo. Olha só. Então, existe relação entre a revelação do caráter do povo de Deus e a honra de Deus? Sem dúvidas. Total relação. Lembrando que essa obra de refletirmos perfeitamente o caráter de Cristo não é uma obra nossa, não é meritória. A gente sempre tem que ficar falando o óbvio, exatamente. Mas é porque sempre tem alguém que entende assim. Os opositores, infelizmente, né? Assim como tinham sempre fariseus, escribas e doutores no encalço de Jesus, sempre, infelizmente, tem no nosso também. Mas, se fizeram assim com o Mestre, quem somos nós? Mas a ênfase é uma obra de Cristo por nós e em nós. É a obra do Espírito que vai exigir submissão, morte do eu, é a entrega da escolha a Deus. Mas a obra salvífica da humanidade, a restauração da imagem, tem tudo a ver com a honra de Deus, a honra de Cristo perante todo o universo. Certamente. Não tem nem o que adicionar. Sim. E eu acho que a gente pode avançar aqui na leitura, porque a lição de quarta vem falando a respeito da justa ira de Deus em relação à descida agora de Moisés, se você quiser comentar um pouquinho também. Vamos lá, vamos ver aqui. Verso 14 é interessante, que já na primeira vez que Moisés intercedeu, o Senhor desistiu do mal que tinha pensado a fazer sobre o seu povo. Só um detalhe, no verso 13, Moisés relembra as alianças que Deus havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Senhor, não se esquece das tuas alianças e tal, das tuas promessas. Daí vem o verso 14. Lembrar das promessas de Deus para o povo foi sempre aquilo que manteve esses grandes homens no passado. Quando nós olhamos para os grandes homens, Salomão, ele vai dedicar o tempo, ele faz lembrança a tudo. Eles confessam os pecados e fazem lembrança da promessa. Sempre assim. Neemias, quando ele descobriu que a cidade estava quase toda destruída e estava sem ajuda, ele sentiu que era por causa do pecado, ele sabia que tinha sido por causa do pecado do seu povo, ele confessou e falou, Senhor, lembra da promessa que fez Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, a promessa de Deus foi sempre que sustentou essas pessoas, né? E no verso 15 nós vemos que Moisés desce do monte, ele leva as tábuas. No verso 17 Josué fala do barulho que estava tendo ali. O verso 16, anteriormente, ele fala que as tábuas eram obra de Deus. E a escrita era escrita de Deus gravada nas tábuas. Esse verso, obviamente, não está aqui por acaso. Nós não cremos que foi só uma informação. Aquilo que Deus escreve, quem pode mudar? Exato. Quem? O homem pode quebrar, tipo no pacto. Mas o homem não tem autorização para mudar nada. Certo? E são os 10 mandamentos. Nós sabemos que não era a lei cerimonial nem nada que estava aqui, eram os 10 mandamentos. Então vamos lá, e continua. E ele viu a dança e a ira dele também se acendeu, ele lançou as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Isso aqui, o espírito de profecia fala que foi por orientação divina que Moisés jogou as tábuas no chão. Com uma representação mesmo de quebra. Da quebra. Houve uma ruptura entre Deus e seu povo ali naquele momento, por causa do pecado deles. E aí eu achei super interessante, pastor, e também triste, né? O fato de que Arão, tentando limpar um pouquinho mais a sua imagem ali, talvez... Se esquivar, né? Se esquivar. No verso 23, no verso 22... Não, perdão, no verso 21. E disse Moisés a Arão, o que este povo fez a ti para que trouxeste tão grande pecado sobre eles? E disse Arão, que a ira do meu senhor não se acenda, conheces o povo, que ele é inclinado para o mal. Porque me disseram, faze-nos deuses que irão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E aí, no final do verso 24, ele fala que ele lançou no fogo e saiu este bezerro. Isso aqui foi uma mentira de Arão mesmo. Não foi simplesmente uma questão dele tentar cortar fatos. Ele tentou transmitir de que tinha sido algo miraculoso que aconteceu ali. Para você ver o quanto que o primeiro passo no pecado vai nos conduzindo cada vez mais baixo. Exatamente. É o que a gente comentou, né? Tem frisado aqui no comentário que a idolatria leva a degradação moral, não é só promiscuidade, mas essa questão da própria mentira, né, de Arão querer se esquivar. Pois é, e chegou no meio da repreensão soltar uma mentira dessas, né? E nós vemos aqui o 25 que o povo tinha sido despido por Arão, né, que ele... Eu não entendi exatamente como que Arão fez isso, se foi Arão que estimulou a festa,
Mas foi algo triste realmente para Arão. Essa história aqui manchou muito a história. Exato, tem até aqui Arão apregoando, verso 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, desse bezerro, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Então, de fato, teve um estímulo, uma participação assim, mais ativa de Arão. Exato. Então, foi isso. E é interessante, algo que vai talvez preparar para a lição que vai falar sobre o santuário. Sim. Que houve um grupo que não se misturou, na verdade. Por mais que aqui não mencione isso, o Espírito de Profecia nos traz que os levitas, a maioria deles não participou daquele culto. E fala, inclusive, que teve mortes aqui, porque teve pessoas que se opuseram e foram atacadas por aqueles. Sim, foram 3.000 homens, versículo 28. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Não, mas eu não estou nem falando disso, estou falando antes. Enquanto Moisés estava lá em cima, os que se opuseram acabaram sendo mortos. Sim, porque teve uma parte que de fato... Ou seja, sempre houve uma pequena parte, nunca o povo de Deus está 100% sempre teve um remanescente, apostatado. é verdade. Tanto é que quando Moisés pergunta no verso 26, quem está do lado do Senhor, que ele venha a mim, e todos os filhos de Levi se achegaram a ele. Ou seja, eles não estavam participando daquilo. Sim. E aí, então, eles executam finalmente o juízo, né? Sim, exatamente. Eu acho interessante, né, porque a gente tem que tomar de fato um posicionamento. Muitos querem fugir da situação, mas na situação a gente tem que tomar um posicionamento. Logicamente com amor, com sabedoria, com bom senso, com equilíbrio, porque muitas vezes nós julgamos, apontamos o dedo num até aspecto assim de superioridade, mas a gente não vê esse tipo de comportamento, né? A gente tem que se posicionar e ser fiel ao Senhor na nossa esfera, na nossa realidade. Eu fico assim... me deparando, muitos vêm me perguntar, pastor, o que eu faço? Eu estou me deparando com essa dificuldade onde eu congrego. Eu falo, olha, se for para ser perseguido, que você seja pelo amor, pela manifestação do amor. Então você, a sua esposa, seus filhos, uma família bem disciplinada, ordenada, que vai falar mais em favor do evangelho do que 1000 sermões que possam ser pregados, a fidelidade nos dízimos e ofertas, no estudo da lição. Sabe assim, aquela família que prega em silêncio, que mostra que você se posicionou pelo lado da verdade, mesmo dentro de um contexto, e eu não quero generalizar, eu já fui pastor de alguns distritos, 4 distritos, e você tem igrejas e igrejas, você tem igrejas mais conservadoras, mais liberais, e é um misto de coisa, mas eu entendo o desafio de algumas pessoas que gemem e sofrem, né? Como diz lá Ezequiel 9, por uma situação que você sabe que não está de acordo com a identidade adventista. Então, o que eu faço diante disso? Dê o exemplo, se posicione, mas não de uma maneira agressiva, fanática, com o dedo apontando, mas de uma maneira amorosa, pregando em silêncio. E se der a oportunidade de pregar, pregue, fale a verdade com amor, com lágrimas nos olhos, e permita que o Espírito Santo sempre sonde o seu coração em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, por favor, Mose, pode avançar. Não, só um último comentário. Quando nós vemos o verso 27, nós vemos que Deus deu uma ordem para que os levitas, esses homens, matassem cada homem é o seu irmão, está dizendo aqui, cada homem é seu amigo e cada homem é o seu próximo. Quando nós vemos aqui a ordem de Deus para matar no Antigo Testamento, em muitos lugares, às vezes isso deixa uma certa dúvida, em nossa mente, mas nós temos que saber o seguinte: hoje, por que não acontece isso? Hoje nós não estamos debaixo de uma teocracia. O único que pode tirar e dar a vida é Deus. Exato. O único que tem autorização. E quando Deus manda fazer, ele sabe por que está fazendo. Então ele sabe quem passou da linha do arrependimento, quem realmente não vai se salvar e quem realmente deve... Quem seria uma maçã podre para contaminar todo mundo. Exato. Ali. Deus sabe disso. Então, embora nós não tenhamos a atribuição de condenar como Deus fazia, nós não devemos olhar e nos assustar para esse tipo de coisa. Sim. Deus lê as motivações e intenções do coração e o ser humano não. Então, quando Deus mandava fazer, ele sabia o que estava fazendo. Algo importante, só para mencionar mesmo. Sim, é importante mesmo, porque, na verdade, Deus estava usando essas pessoas como um instrumento da manifestação da sua justiça. Exatamente. Então, eu acredito que Deus ele pede isso para que o povo se sinta parte disso, no sentido responsável por isso, zeloso por isso, para que eles sentissem o zelo de Deus. É neste aspecto. Então muitos não entendem porque tiram de fato do contexto. Se nós olharmos aqui também, se nós tivermos que aplicar hoje,
nós vamos ver que esses se tornaram a liderança do povo, né? Estavam de instrução, exato. Ou seja, a disciplina é necessária quando o povo inteiro está se afastando de Deus, é necessário aplicar a disciplina. Por mais que o amor individual deve existir, a disciplina também é amor. A disciplina também, muitas vezes, deve ser feita, e hoje nós não vamos matar ninguém, obviamente, nós vamos dar outros tipos de disciplina, a igreja tem uma maneira correta de se fazer isso, mas isso também é um instrumento de Deus, também foi Deus que mandou haver isso. É verdade. Né? Não foi o ser humano que inventou isso depois porque estava dando problema, Deus já tinha instituído desde o começo da sua igreja. Sim, eu disciplino e repreendo a todos quanto amo. Exatamente. O problema é que muitas vezes a gente vê aspectos disciplinares, entrando aqui, abrindo um parênteses, já que a gente tem um tempinho, a gente vê, e eu já participei de inúmeros, né, casos assim de processos disciplinares, quer seja por censura, por remoção, que são os dois tipos que o manual da igreja prevê. Mas eu sempre tentava, como pastor, na comissão, trabalhar que uma disciplina deve ter assim um espírito um tanto quanto fúnebre. Sabe aquele espírito de velório, assim? No sentido de gemer, de sofrer pela condição daquela pessoa, e não como um castigo, só uma retribuição. Sim. Ela errou, agora toma, e bem feito porque você fez isso de errado, agora toma na cabeça, e nós estamos aqui para te castigar. Seria da mesma maneira como Deus deu as dificuldades para Adão e Eva, né? Exato, visando o bem. Olha, esse caminho que você está seguindo, nós não compactuamos, é um caminho de morte, é um caminho de sofrimento, e a disciplina deve revelar isso, mas da nossa parte você vai ter sempre o quê? Oração, acolhimento, visitação, as portas estarão sempre abertas, e eu acho que muitas vezes, não quero generalizar novamente, não é nenhuma crítica a ninguém, é só algo que eu já observei, muitas vezes o erro está em nós termos uma falsa piedade, no sentido assim, tem que ser cumprida a forma, os ritos do manual têm que ser cumpridos, então a gente vai revelar aqui uma falsa piedade, porque esse rito tem que ser cumprido, as cartas têm que ser enviadas e o texto da carta mostra toda uma piedade, mas muitas vezes não é uma realidade de coração, nem do pastor, nem da liderança, nem da membresia. Não estou generalizando, estou falando que muitas vezes acaba acontecendo isso, que é uma tristeza tremenda. Então eu já assim testemunhei de pessoas que passaram por um processo e nunca foram visitadas, nunca foram acolhidas, nunca foram ouvidas, nunca foram, sabe assim, tratadas com dignidade, como seres humanos, tentando entender a realidade dessa pessoa, dando assim, sabe, numa longanimidade, um longo trato naquela dificuldade da pessoa. Manifestando o caráter de Deus. Manifestando o caráter de Deus, sendo você tratando como você gostaria de ser tratado se você estivesse numa situação semelhante. Então, é fácil a gente, para seguir um determinado caminho, uma determinada orientação, revelar uma suposta piedade. Mas isso tem que ser de fato genuíno e verdadeiro. Amém. E eu acho que já preparou o ambiente para quinta-feira, né? Que fala aí a respeito da intercessão de Moisés, que eu acho que é um dos textos mais lindos da Bíblia. O clamor de Moisés aqui. Moisés não apenas agora preocupado com a glória de Deus, a honra de Deus, mas ele colocando de fato a vida dele, a união dele com o povo. Acho que esse é o ponto. Vamos ler aí os versos 30 a 32? Êxodo 32, do verso 30 ao 32. Lê pra gente, moço. E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós pecastes com grande pecado, e agora subirei ao Senhor. Talvez possa fazer propiciação pelo vosso pecado. E Moisés retornou ao Senhor e disse: este povo pecou com grande pecado, e fizeram deuses de ouro para si. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, apaga-me, rogo-te, do teu livro que escreveste. Olha, eu diria que essa história inteira, primeiro, antes de nos mostrar, para justamente enfatizar quão grande foi essa intercessão, ela nos mostra quanto Deus aborrece o pecado. Porque Moisés intercede aqui em cima, e logo depois Moisés vem e intercede de novo, e depois Moisés intercede de novo no capítulo 33 várias vezes. Mas, quando nós vemos o quanto Deus aborrece o pecado e quanto Deus gostaria que o pecado não existisse, e por isso inclui até tirar a vida de quem está pecando, nós vemos o quão valioso foi o sacrifício de Jesus. Porque nós somos muito lentos para deixar aquilo que Deus
gostaria que nós deixássemos, que é o próprio pecado. E quando nós olhamos para o caso do povo de Israel, nós vemos aqui uma figura perfeita, então, de Jesus. Sim. Em Moisés, uma figura, obviamente, porque a resposta de Deus no verso 33 traz que Moisés era apenas apenas uma representação, mas ele não podia realmente morrer pelo povo. Exato. Mas ele demonstrou o mesmo desejo de Cristo, ou seja, Cristo foi tipificado perfeitamente aqui. Ou o perdão do pecado deles depende da minha vida, então a vida está aqui, está em suas mãos. Isso aqui é realmente muito lindo, como o senhor estava falando. Exatamente. Exatamente. Eu achei muito interessante, eu nunca tinha lido dessa forma. Aqui no verso 32, quando diz, agora, pois, perdoa o seu pecado, a gente poderia traduzir a palavra como o autor fala aqui. Em Êxodo 32, a palavra traduzida como perdoar também significa carregar ou tomar sobre, que tem total conexão com Isaías 53, versículo 4, que eu acho que a gente poderia ler apenas para deixar essa parte ainda mais clara. Isaías 53, versículo 4. Que diz o seguinte, lê pra gente. 53, 4. Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Então ele tomou sobre si, ele carregou as nossas enfermidades, ele carregou sobre si os nossos pecados. E diz aqui, Isaías 53, verso 4, aplica o mesmo verbo a Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que revelação poderosa sobre o processo de salvação e perdão e o que custou a Deus para nos salvar. Então Moisés estava falando, perdoa os pecados do teu povo. Seria, Senhor, toma sobre ti esse pecado. E qual que foi a resposta de Deus? Certamente foi uma resposta positiva, apenas revelando o seu plano salvífico. Mas ele responde também, né? Versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Ou seja, Moisés, eu não vou riscar o teu nome, mas aquele que pecar contra mim. E qual que é o pecado? Que Cristo veio ao mundo e as pessoas não aceitaram Jesus. Exatamente. Porque o ponto aqui da lição é o seguinte, eu quero que você se atente a isso. O maior pecado que possa ser cometido, que é o pecado que de fato bane cada um do céu, é rejeitar a Jesus. Esse é o pecado imperdoável, é o pecado que você não quer perdão, é aquele pecado de negar a Cristo. Esse é o maior pecado. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. O maior pecado, de fato, é não ir a Cristo, é não aceitar a Jesus. Esse é o maior pecado. Então Deus falou, eu vou riscar do livro da vida aquele que não aceitar o meu plano. E que plano é este? Eu vou tomar sobre mim os pecados do povo. Então, esse é o plano maravilhoso elaborado por Deus. Aceite esta verdade, em nome de Jesus Cristo. Jesus tomou sobre si os seus pecados, os meus pecados, para que vivamos para Ele e não para nós mesmos. Abandonemos a idolatria, a rebelião, abandonemos o pecado e vivamos para Ele uma vida de fidelidade. Então aqui a gente tem algo de fato maravilhoso. Sim, louvado seja o Senhor por isso. E o que você disse, pastor, de que o maior pecado é rejeitar a Jesus, obviamente isso não se aplica somente a nós rejeitarmos no sentido de dizê-lo, né? Sim, mas do comportamento aquilo mesmo. Que nós fazemos o demonstra, exato. Aquilo que nós andamos e seguimos. Mas, para que nós tenhamos a nossa mente, olhem só as palavras de Eli para os seus filhos. Por mais que ele era um homem comparável a Arão em fraqueza de pulso, como colocaram aqui, né? Ele disse algo muito interessante, falando para os seus filhos numa repreensão. Se um homem pecar, está em 1 Samuel 2:25. Diz assim, se um homem pecar contra outro, o juiz o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Ou seja, se você peca contra o seu intercessor, ou contra quem... Exato, o que você vai fazer daí? Então, quando nós rejeitamos a Cristo e ao Espírito Santo, é isso que nós estamos fazendo, rejeitando aquele que pode nos salvar. Exato, quando você rejeita o único que pode te ajudar, o que você vai fazer? Exatamente. Aqui, ó, João 16, só para mostrar um texto que eu não estou viajando no que eu falei, né? Sim. João 16, versículo 8, quando, em relação ao Espírito Santo, né?
E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Olha só. Do pecado, porque não crê em mim. O maior pecado é não crer. E esse é o ponto. Quem será salvo, quem se perderá? Será salvo quem aceitar a graça, a obra de Deus. Deus tomando sobre si os nossos pecados, na pessoa de Jesus Cristo. Quem se perderá? Quem rejeitar o plano de que Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Ele é a propiciação, ele é a expiação pelos nossos pecados, pelos pecados de todo mundo. Ou seja, ninguém foi tão fundo no pecado que não possa ser salvo. Essa verdade é tremenda e tem que ser levada como uma certeza. Ninguém foi tão fundo no pecado que hoje não possa ser salvo por Jesus. Todos os que quiserem. Exatamente isso que você pode pensar. Até o pior do ser humano, esse pode ser salvo por Jesus Cristo. E louvado seja Deus. Ninguém foi tão fundo no pecado que não possa ser salvo. Então qual que será a diferença entre aquele que aceita e aquele que rejeita? Aquele que rejeita, riscarei o seu nome. Aquele que aceita, Moisés, eu não vou riscar o teu nome. Você é meu filho. Aqueles que se posicionarem e aceitarem o meu plano, esses eu manterei escrito o nome deles no livro da vida. Amém. E confirmando isso que você falou ainda, mais uma coisa que eu me lembrei, né? Tem muito que se pode dizer sobre isso. Tem um texto do Espírito de Profecia em Patriarcas e Profetas, da época, referindo à época em que Davi teve que fugir de Saul e ele cometeu alguns erros. Ellen White fala, e eu estou trazendo o que você disse, de que o pecado é não crer em Jesus. Ela coloca bem assim, que todos os fracassos do povo de Deus têm origem na incredulidade. Uau. Todos. Ou seja, todo e qualquer pecado que nós cometemos nasce no fato de nós não crermos plenamente em Jesus. Seja no seu poder para salvar, seja no seu sacrifício, ou seja no seu poder de nos guardar do pecado, seja como for. Qualquer erro, qualquer fracasso que nós tenhamos tem origem na incredulidade, na falta de fé. É verdade. Então, a incredulidade vai levar à idolatria, à murmuração, à contenda. Exatamente isso. Foi muito bom, passou rápido demais, moço. Passou rápido aí para você também, que está do outro lado. Foi muito rápido. Nós temos aqui participações, antes de finalizarmos, indo para a lição de sexta-feira. Temos aqui outros comentários a respeito do canal, louvado seja Deus. Uma pessoa falou algo interessante, que num canal aqui do Michelson Borges, parece que tem o autor explicando a respeito desse desenho. Então, quem quiser dar uma olhada a respeito, se o autor está explicando, é o significado, né? Exatamente. Então temos aqui um comentário do JCM, é João? Se eu não me engano, é você, João? Fala aí se é você, dá um sim aí. Deus tenha misericórdia de nós, pois muitos depositam sua total confiança em um líder, que mesmo que seja temente a Deus é humano. Precisamos olhar e fixar este olhar em Cristo sem risco de apostasia. Exatamente, o líder dos líderes. Vamos ver aqui, ele faz uma pergunta: quantos de nós se preocupa de fato com o caráter de Deus que a gente deve representar? O Almir, mais uma explicação, uma recapitulação abençoada, louvado seja Deus por isso, que bênção. Então, deixa o seu like, compartilha esse material aí nas suas redes sociais, se inscreve no canal, a gente vai partindo aí para o fim da lição, sexta-feira. Moses quer comentar mais alguma coisa da quinta? Fechamos? Sexta-feira vem trazendo aqui textos de Ellen White, né? Algumas perguntinhas que nós trabalhamos, muitas delas já. Vamos aí então para uma consideração final. Sim, quando nós olhamos para o pecado que o povo cometeu, que foi a idolatria, nós, depois da lição de hoje, eu espero que cada um de nós consiga observar melhor onde esse pecado pode ser encontrado em nossa vida. Não para que nós simplesmente achemos pecado em nossa vida, mas para que nós nos blindemos contra ele. Como? Contemplando aquilo que é invisível, focando nossa mente naquilo que é do alto, não das coisas dessa terra. Lembrando que o erro do povo de Israel sempre foi a dificuldade de aceitar que o seu líder era um rei invisível. E que eles não precisavam de manifestações de coisas visíveis para crer. Certo? A fé está justamente em crer naquilo que você não vê. Né? E essa foi a raiz dos pecados do povo. É verdade. Mas nós podemos ter fé baseado também em evidências daquilo que Deus já fez por nós e que faz na sua vida ainda, de que esse Deus que é fiel, que é justo e que realmente tem ira contra o pecado, ele também é o Deus de amor, um Deus misericordioso que não desejava destruir o povo. Eu não creio realmente que Deus tinha interesse em destruir esse povo, assim como ele não deseja a sua morte, a minha morte. Deus não deseja a morte do ímpio.
Pelo contrário, Ele deseja que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Ele de todo o nosso coração, para que Ele possa nos comparar a Cristo nesse momento e nos salvar assim. Que Deus abençoe vocês e a semana de vocês possa haver crescimento espiritual nesse sentido. Amém. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. E aqui, para terminar o capítulo 32, no verso 34, Deus fala para Moisés: vai, pois agora conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Algo que ele já havia prometido reiteradas vezes. Ele fala novamente: o Senhor, o anjo do Senhor está diante de ti, estará diante de ti. E ele fala a respeito da visitação em relação ao pecado. E no verso 35 finaliza, né? Que Deus então feriu o povo porque tinha feito o bezerro de ouro. Isso significa que aqui temos uma renovação. O povo não cumpriu a sua parte da aliança, deveria morrer, mas Deus tomou sobre seus pecados, refazendo a aliança e vamos tocar o barco. Vamos prosseguir. A lição depois vai nos trazer um pouquinho mais sobre o que aconteceu depois, mas certamente isso aqui é o processo onde Deus está reaceitando o povo de novo. Exatamente, é um perdão. Exatamente. Então vamos reatar, vamos continuar com o plano original. Deus plano sempre A. na história reata o plano quando o povo se entristece pela sua iniquidade. Sempre acontece isso. Então se hoje você se encontra numa situação, quem sabe triste, distante de Deus, Deus quer reatar o relacionamento dele contigo hoje, agora. Amém. Se você está aqui, você foi guiado pelo Espírito Santo, sem dúvidas. Então, confesse os seus pecados, abandone-os em nome de Jesus e permita que Deus, através do seu perdão, te constranja a amá-lo de todo o coração. Isso eu falo para mim, para o Moses, para todos nós, para que o plano de Deus, que ele só tem um plano na tua vida, a tua salvação em Cristo Jesus, te levar para o céu, para a vida eterna, que este plano se cumpra na nossa vida. Ele já providenciou todas as coisas. Sejamos fiéis em nome de Cristo. Moses, muito obrigado pela sua participação novamente. Um prazer. Eu já não me vejo mais sem o Moses, assim como o povo não conseguia se ver sem Moisés. Eu tenho o meu Moses aqui. Diga que eu sou o Josué. Nós estamos muito felizes pela sua participação também. Louvado seja Deus pelos améns aqui, né? Amém, amém, amém. Louvado seja Deus por esta palavra de esperança, de consolo, de advertência também. E nos vemos no próximo Lições para a Eternidade. Vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, não somos diferentes do povo de Israel, muitas vezes de dura cerviz, e rogamos a Ti que tenha misericórdia de nós. Amém. Remove do nosso coração qualquer tipo de incredulidade, de idolatria, de declínio moral, Senhor. Remove do nosso coração qualquer tipo de pecado. E rogamos a Ti que tenhamos neste momento a Tua paz através do perdão que recebemos em Cristo Jesus. E que estejamos dispostos a abandonar o pecado e fazer a Tua vontade de todo o nosso coração. Abençoe a todos aqueles que nos acompanharam ao vivo, aqueles que estarão estudando conosco durante esta semana. Que a Tua graça esteja sempre sobre nós. Obrigado por tudo que és e tens feito, por este sábado. Nos dê também, no término deste sábado, uma semana abençoada em Tua companhia. É o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aqui então finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja contigo em nome de Jesus. Amém. IAG, juntos avançaremos.